Olá, estudante da segunda série, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos focar um pouco nos verbos modais. Vamos dar um foco um pouco mais forte, principalmente no uso do modal should, tá ok? Acompanhem aqui comigo. Eu tenho aqui um quadrinho, tá? E uma fala do Garfield. O Garfield diz assim: I should lose weight. Em português, eu deveria perder peso. Qual palavra ao lado é usada para expressar um conselho? Se a gente observar, a palavra que aqui está, que expressa um conselho, é a palavra should. Should é um verbo modal que é utilizado para expressar uma recomendação, conselho. A sua tradução seria deveria, assim como ele diz, eu deveria perder peso. Então aqui está, modal verb, should, significado, deveria, usado para dar um conselho, uma recomendação. Se a pessoa vai fazer aquilo que lhe foi recomendado, já é outra história. Mas o should, ele é utilizado para expressar um conselho, para dar uma recomendação a alguém, tá? Por exemplo, repare na imagem que eu tenho aqui, né? Temos uma moça, tem um rapaz ali, meio que querendo ajudá-la, e ela com a mão na cabeça, assim, com a cabeça um pouco baixa. Daí ela diz assim: I've got a terrible headache. Tô com uma dor de cabeça terrível. Então esse é o problema dela, ela tá com uma dor de cabeça terrível. Daí, o rapaz que aqui está, vem e dá um conselho a ela. Ele diz assim, olha, You should go home and take a painkiller. Você deveria ir para casa e tomar um remédio, tá ok? Então ele deu um conselho. Reparem aqui como é que ficou na estrutura. Eu tenho o sujeito you, logo depois do sujeito você colocou ali o should, que é o que significa deveria, que a gente usa para indicar uma recomendação, e depois o verbo go, né? Ir para casa, go home. Então é muito importante eu salientar isso. Seja qual for o verbo modal que você for utilizar, você utiliza o verbo modal. O verbo que vier depois dele tem que ser um verbo na forma base. Você não muda, você não mexe nesse verbo, tá bom? Isso é muito importante. Quer ver? Olha só, nós temos uma outra situação aqui. A ideia da imagem é como se fosse uma mãe e uma filha, e a menina, a filha, está mostrando que tirou um F, ou seja, uma nota muito ruim na prova. Então, assim, olha, a frase que está do lado ali diz o seguinte: Kelly got a bad grade. What should she do? Kelly tirou uma nota ruim. O que ela deveria fazer? Aqui a gente está pedindo por um conselho, perguntando. Ou seja, o should, ele também pode ser utilizado nas interrogativas. Sendo assim, é importante você colocar o should antes do sujeito. O sujeito da frase é o she. Ou seja, na hora que você forma uma pergunta, o should, ele vem antes do sujeito, tá bom? Então a frase ficou, What should she do? O que ela deveria fazer? Vamos ver aqui, ó, uma possível resposta. She should study harder. Ela deveria estudar mais, muito mais. Na hora de você formar a resposta, o should, ele precisa ir para depois do sujeito. Tá? Então, antes do sujeito na pergunta, depois do sujeito na resposta, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei agora aqui um conselho negativo, tipo, que a pessoa não deveria fazer. Ó, she shouldn't go out with her friends and stay home to study. Ela não deveria sair com os amigos e ficar em casa para estudar. Se você vai dar um conselho na forma negativa, você joga o should para negativo, no caso vira shouldn't, e mantém a mesma ideia. Você joga o shouldn't para depois do sujeito, o verbo que vai vir depois, você mantém na forma base, sem mexer, sem alterar absolutamente nada. Ok? Belezinha, pessoal? Então é isso aí. Neste vídeo, nós falamos sobre o verbo modal should, né? Verbos modais, focamos no should, que significa deveria. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.